Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aí embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC, lá a gente troca uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje desejando aí uma boa segunda-feira para você que está me assistindo. Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina. As notícias de hoje começam assim de uma maneira que não são tão boas, né? Até porque ontem tivemos duas partidas e em nenhuma delas o São Paulo levou a melhor. Vamos começar com o Campeonato Paulista. Ontem foi a nossa estreia, né? Depois de 2 meses longe dos gramados, o tricolor estreou empatando dentro de casa diante de mais de 45 mil pessoas. Acho que foi um dos recordes aí do São Paulo em uma estreia de temporada, uma estreia de Campeonato Paulista, mas isso não surtiu efeito dentro de campo. Um São Paulo apático, não criou tantas oportunidades claras de gol e aí acabou que o Ituano conseguiu segurar o empate dentro da nossa casa. Todas as outras equipes do nosso grupo perderam, né? O Mirassol perdeu para o Santos, o Guarani também perdeu e o Água Santa também perdeu. Então, com esse empate, São Paulo termina a primeira rodada na liderança, mas não é o que a gente esperava, né? A gente esperava aí uma vitória, uns 3 pontos, principalmente por a gente estar jogando aí dentro da nossa casa, né, galera? Então vamos seguir aqui o nosso noticiário, falar um pouquinho sobre a partida também, porque a torcida vaiou bastante o Rogério Ceni, mesmo sendo a primeira partida da temporada e terminando com um empate aí. E já tem gente querendo a saída do treinador, exatamente, já tem gente querendo a cabeça do Rogério Ceni aí mesmo na primeira rodada, né? O São Paulo, como eu falei, empatou em 0-0, promoveu 4 estreias de 6 reforços para a temporada, né? O Rafael já entrou como titular, o Pedrinho também entrou como titular, o Wellington Rato entrou também como titular e foi o melhor jogador da partida, né? Foi eleito aí o craque do jogo e o Marcos Paulo entrou no segundo tempo. Rogério Ceni que promoveu algumas mudanças táticas, né? O Wellington Rato de um lado, Pedrinho de outro, 2 dos reforços para essa temporada e o Luciano jogando como um 10, não só na camisa, né? Mas acabou aí que o São Paulo não teve aí tanta criatividade e não conseguiu balançar as redes da equipe de Itu. Próximo jogo, São Paulo joga fora de casa contra a equipe da Ferroviária, né? A Ferroviária tá muito bem, estreou vencendo fora de casa, né? Por 3-1 o Água Santa, né? Que é uma equipe do nosso grupo e 3 gols do John Kennedy, uma baita revelação assim do Fluminense, uma grande promessa. Então é bom a gente ficar de olho, o jogo vai ser lá em Araraquara, um jogo dificílimo e depois já tem clássico contra o Palmeiras, que também estreou empatando dentro de sua casa. Então vamos falar também sobre o Arboleda, né? O Arboleda que voltou ao jogar ao São Paulo aí depois de 6 meses, né? Fazia mais de 6 meses que ele não participava de uma partida oficial, justamente naquele trágico jogo contra o Palmeiras, né, em que ele teve uma lesão muito séria no tornozelo, passou por cirurgia, tempo de recuperação. Então, bom demais ter o Arboleda de volta, e ele que deu uma declaração, né, falando sobre isso aí, né, bom voltar, estar 100% aí, o Arboleda, né, o nosso zagueirão equatoriano que fez parte aí da Copa do Mundo, né, o Arboleda esteve lá presente na Copa do Mundo, acabou não entrando em campo também com a sua seleção, mas ontem jogou bem. Se a gente for destacar alguns pontos pessoais dos poucos que teve o São Paulo, a gente pode destacar a estreia do Wellington Rato e a gente pode destacar também a nossa zaga, né? O Arboleda e também o Ferrarese jogaram muita bola ontem, os dois muito seguros, 2 jogadores estrangeiros aí, e foi bem interessante. Um ponto complicado, né, que a gente pode citar também foi uma lesão do Wellington. A gente ainda não tem mais informações, mas ele saiu sentindo muita dor, saiu chorando e aí promoveu outro retorno ao São Paulo. O Lisieiro, que passou a temporada emprestado ao Internacional, voltou atuando como lateral esquerdo, né? Então foram alguns pontos aí, pontos positivos, pontos negativos, e eu quero saber a sua opinião sobre a estreia do São Paulo no Paulistão. Vamos para o próximo assunto agora, que foi o outro jogo de ontem, né? O São Paulo perdeu na Copinha de virada para o América Mineiro por 3-1. A gente em 4 partidas não tinha levado nenhum gol, e aí, justamente contra o América, que marcou a partida da nossa eliminação, sofremos 3 gols e o São Paulo está eliminado da Copinha, antes mesmo de chegar nas oitavas de final, assim como o Corinthians, né? São Paulo e Corinthians foram eliminados nessa fase, Palmeiras e Santos, né, as principais equipes aqui do futebol paulista, assim também como o Red Bull Bragantino, avançaram para as oitavas de finais. Muitas equipes de qualidade, mas eu acho que o Palmeiras está sendo a equipe mais forte, pelo menos até este momento da competição.
competição. São Paulo deu adeus à competição aí, né, com um dos artilheiros do campeonato, né, o Thales Vander, balançou as redes 5 vezes, mas ontem não conseguiu ajudar o São Paulo aí, que fez apenas um gol com o zagueiro Belém, né? O São Paulo, como eu falei, saiu na frente do placar, mas depois acabou cedendo empate, cedendo a virada, e também o América conseguiu ampliar o placar. Uma forte equipe do América, muito bom esse time, é bom também a gente ficar de olho, que acabou nos eliminando neste ano. Então, Copinha agora só em 2024, né? Um bom início do São Paulo, mas a gente já havia falado aqui que não era uma equipe que poderia chegar tão longe, né? Uma equipe que realmente não pôde trazer tantos problemas para o adversário, e agora o São Paulo está eliminado. Vamos voltar agora para o assunto do Campeonato Paulista, né? Porque, como eu falei, o São Paulo agora se prepara para um jogo fora de casa, né? Serão 2 jogos seguidos fora de casa, contra a Ferroviária, depois clássico contra o Palmeiras, e aí só volta para o Morumbi no dia 26, quando encara a Portuguesa. A gente espera que agora fora de casa a gente consiga bons resultados. A gente também imagina que nesse próximo jogo já esteja à disposição Alan Franco e Exson Mendes, né? Os dois dos 6 reforços que não estiveram à disposição para essa partida, e agora o Rogério Ceni vai ter que montar sua equipe com essas peças. O São Paulo ainda aguarda aí 3 reforços para a temporada, ainda resta um lateral esquerdo, agora principalmente pode acelerar as buscas, né? Se for realmente declarada aí uma lesão no Wellington, além de um atacante de beirada de campo e também um centroavante para brigar ou ser o reserva imediato do Jonathan Calleri. Então este é o São Paulo até o momento, né? Quero saber a expectativa de vocês. Será que o São Paulo chega em mais uma final de Campeonato Paulista? Nas 2 últimas nós estivemos presentes, né? 2 finais seguidas contra o Palmeiras. Em 2021 vencemos, em 2022 perdemos. E agora, em 2023, as equipes do interior estão mais fortes, o Red Bull Bragantino chega, o Santos, como é que, né? O Santos é a única equipe aí grande do futebol do Campeonato Paulista, né? A vencer em sua estreia. E agora eu quero saber como é que tá a expectativa de vocês. Galera, vamos falar agora sobre um pouquinho da janela de transferências. Ainda estamos aguardando ainda se vai ter alguma saída, né? O Patrick até o momento foi a última saída decretada, né? Está lá no Atlético Mineiro. O São Paulo ainda pode emprestar o zagueiro Valse, né? Então tem algumas movimentações ainda no mercado, além dessas outras 3 probabilidades de contratação. Ainda estamos aguardando também um empréstimo do lateral direito Orejuela, já que ontem já tivemos aí o Rafinha entrando como titular, o Igor Vinícius o substituindo, e ainda tem o Moreira, né? Está lesionado, mas quando ele retornar aí, obviamente, o Orejuela será emprestado. Então, vai dar uma aliviada tanto na folha salarial, né? Com o jogador que recebe um salário até de uma maneira considerável, como também uma vaga de estrangeiro, né? A gente tá com esse problema aí, a gente tem esse aí problema, pode emprestar o Orejuela, e ainda tem a situação aí do Arboleda, né? Que vai conseguir aí a dupla cidadania, já que está desde 2017 morando e também trabalhando aqui no futebol brasileiro. Então, esta foi a estreia do São Paulo no Paulistão, como eu falei, diante de mais de 45 mil pessoas, o Tricolor empatou contra o Ituano. E agora, vamos dar um aspecto especial nesse vídeo aqui, falando sobre o Rogério Ceni, né? O treinador que chegou aí em 2021, em outubro de 2021, na época, né, substituindo o treinador Hernan Crespo. Foi uma mudança muito rápida, o Crespo saiu, o Rogério Ceni assumiu, já deu um treinamento no mesmo dia, né, em outubro lá de 2021, que foi justamente o treinamento que machucou o volante Luan, né? Ele teve uma lesão muito rara, desde lá não é mais o mesmo, né? Se recupera, depois se lesiona de novo, passa por problemas graves fisicamente, e aí tem muita gente que já não queria que o Rogério Ceni começasse a temporada. Começou, o São Paulo empatou dentro de casa e ele já foi vaiado no Morumbi por essas 45 mil pessoas e também já foi muito criticado nas redes sociais. O meu ponto de vista é que o São Paulo poderia dar ainda um pouco de continuidade, né? A gente está começando a temporada agora com uma reformulação muito grande, saíram 13 atletas, chegaram 6, além de 2 voltando de empréstimo, né? O Orejuela e o próprio Lisieiro, né? O Lisieiro, como eu falei, já retornou e já foi, né, substituir o Wellington aí dentro do gramado. Então é um problema que o São Paulo vem tentando realmente realçar aí, né? Problema de título, o Rogério Ceni é um ídolo máximo, mas tem muita gente querendo a saída dele, e eu quero saber a sua opinião. Você é a favor aí a permanência do Rogério Ceni para esse início de temporada, ou até, quem sabe, por mais tempo, ou você é contra, você quer que o Rogério Ceni seja demitido? Se o Rogério Ceni sair, quem será o substituto neste momento, neste primeiro momento assim de início de temporada, né? Já que nós tivemos aí apenas uma partida do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista que vai seguindo aí, são 12 rodadas, né, nesta primeira fase. Depois, se o São Paulo se classificar, a gente imagina que sim, aí tem quarta, semi e também a final, e vai terminar lá para abril, mais ou menos, que é quando começam as outras competições. Tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana e também tem o Campeonato Brasileiro. Então, com todo este parâmetro, quero saber a sua opinião, tá bom? E para você que é novo no canal, tá chegando agora, começando a acompanhar a gente, não esquece de se inscrever aqui embaixo e também de ativar o sininho de notificação para não perder
nenhuma novidade. Todos os dias tem vídeos novos com conteúdos exclusivos sobre o nosso time de coração. Para você que sempre nos acompanha, dá aquela moral pra gente. Deixa o like e deixa seu comentário sobre todos os assuntos que eu falei. Arboleda de volta, Rogério Ceni demitido, tem muita gente querendo. E também o Wellington Rato como melhor jogador da partida em sua estreia e também na estreia do São Paulo na temporada de 2023, beleza? Então, amanhã eu vou voltar com mais novidades. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Fiquem com Deus, um abraço, valeu!